Olá, olá, boa tarde, meus queridos. Mais uma vez estamos aqui juntos com vocês, né? Graças a Deus, o Senhor tem nos conduzido até aqui. Hoje, pessoal, com uma novidade, né? Hoje nós vamos ver uma outra matéria, né? Nós vamos ver hoje vamos estudar física. Hoje a gente não vai mais trabalhar com a parte da matemática 1, vamos começar a parte da física, pegando a parte de eletrostática, né? O professor Jorge também, que está com a física, mas ele está com outra parte da física, né? Chegou a ver com vocês até a gravitação universal, agora ele vai ver um outro campo, e eu vou assumir a partir de hoje a parte de física 3, né? Que a gente vê a parte de eletricidade, né? Como vocês costumam conhecer. E então hoje nós vamos ver a parte inicial, né? Aquela parte introdutória, aquela parte mais light, que a gente precisa conhecer, porque, como vocês sabem, a física ela é muita teoria. Nós precisamos conhecer a teoria. Eu costumo dizer que a física é 90% teoria e 10% cálculo, e os cálculos a gente precisamos daquela época lá que a gente estudou notação científica, que a gente viu potência de base 10, que a gente viu multiplicação, divisão, subtração. Então, tudo aquilo que a gente estudou anteriormente na matemática básica, a gente vai utilizar na física. Tranquilo? Não só na física, como eu havia dito, nós vamos estudar, vamos precisar disso para a física, para a química e na própria matemática, ok? Então hoje nós vamos começar a ver eletrostática, tá? A eletrostática, queridos, num resumo, assim, numa palavra bem simples, é o estudo das cargas em repouso, né? Nós vamos estudar as cargas em repouso. Tem esse texto que eu coloquei aí para vocês, né, que estuda as cargas elétricas em repouso e os fenômenos. Olha, estuda as cargas em repouso e os fenômenos associados a elas. Quais os fenômenos? Nós vamos ver os fenômenos como força, né, que é a questão da força elétrica. Nós vamos ver o campo, que nós também temos a parte do campo elétrico, né, isso que a gente vai ver um pouco mais para frente. E os potenciais elétricos, né, que a gente vai também estudar cada um deles mais para frente. Hoje nós vamos nos concentrar na parte de cargas elétricas, tá bom? Nós vamos ver também a parte hoje de força elétrica. Nós vamos chegar até força elétrica e começar a resolver algumas questões, tá? Como vocês estão vendo aí no nosso slide, eu coloquei os modelos atômicos, né? Coloquei 3 modelos atômicos, que foi a bola de bilhar, que é de John Dalton, o pudim de passas, que é de Thomson, e aquele que a gente mais utiliza, né? Aquele que é utilizado, na verdade, que é o modelo de Rutherford-Bohr, aonde Rutherford-Bohr ele coloca que nós temos o núcleo, e ao redor desse núcleo nós temos a eletrosfera, né? Aonde os elétrons estão se movimentando ao redor desse núcleo. Tranquilo? Então é em cima disso que nós vamos verificar. O que é que eu percebo nesse momento, pessoal? Eu percebo que quando eu estou estudando, quando eu vejo essa parte aqui do átomo, eu verifico aqui, ó, que eu tenho núcleo, e esse núcleo aqui, eu vou ter cargas positivas, tranquilo? E eu vou ter os nêutrons, beleza? E na sua eletrosfera nós vamos ter as cargas negativas, tranquilo? E na eletrosfera nós vamos ter as cargas negativas, tranquilo? E vamos nomear cada uma dessas. Olha só, a carga negativa, ela vai ter o nome de elétron, tranquilo? Elétron. Enquanto os positivos são os prótons. Olha só. E aqui, essa aqui está numa cor cinza, eu vou chamar de nêutron. Tá bom? De nêutron. Beleza? Então, eu já verifiquei que eu tenho o átomo, que eu tenho nesse átomo o núcleo, e dentro desse núcleo eu tenho os prótons, que são as cargas positivas, e eu tenho os nêutrons. Ao redor desse núcleo, eu vou ter quem? Os elétrons, que são as minhas cargas negativas. Tranquilo? Alguma dúvida, queridos? É bem light, é bem tranquilo. Agora nós vamos ver essa parte da carga elementar, tá?
O que seria essa carga elementar? Essa carga elementar, como o próprio nome diz, é a menor quantidade de carga que tem na natureza, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês esse textozinho, para vocês terem aí anotadinho. Menor quantidade de carga na natureza. Pronto. Nós vamos sempre dar uma resumida, tá? Menor quantidade de carga que a gente encontrada na natureza. Beleza. Então, eu já verifiquei o modelo de Rutherford-Bohr e agora eu estou vendo a carga elementar, que é a menor quantidade de carga. E essa carga elementar, pessoal, ela tem um valor fixo, que é esse valor bem aqui, ó, que está bem aí, que ela vale 1 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, como vocês podem ver, essa carga elementar, ela tem um valor fixo de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, só que essa carga elementar, esse valor dessa carga elementar, ela vai ser positiva ou ela vai ser negativa, tá bom? Ela vai ser positiva ou ela vai ser negativa. Quando é que vai ser positiva? Positivo, quando ela vai ser relacionada aos prótons. Quando é que vai ser negativa? Quando for os elétrons. Pronto. Beleza? Então pronto, o que é que eu já sei? Eu já sei agora que eu tenho a minha carga elementar, que é a menor quantidade de carga existente na natureza. E essa carga elementar, ela pode ser, quando a gente fala nessa carga elementar, é o prótons, os elétrons e os nêutrons. Tranquilo? Beleza? Lembrando também do valor da carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Aqui, como vocês estão prestando atenção, eu coloquei alguns submúltiplos, que é muito utilizado na hora dos cálculos. Olha, está bem aqui esses submúltiplos que eu coloquei, que é muito utilizado na hora do cálculo. Tranquilo? Bom, nós vimos aqui que eu tenho o mili, tá? Eu tenho o micro e eu vou ter o nano. É muito importante, pessoal, eu saber esses valores, porque esses valores vão aparecer e a gente vai ter que identificar. Quando aparecer um exemplo disso, por exemplo, quando eu colocar aqui, ó, quando aparecer uma questão onde diz, um exemplo, que tem uma carga que vale 3 microcoulomb, tá? Vai aparecer ou então 3 milicoulomb ou 3 nanocoulomb. Isso daí, esse aqui, como eu estou falando para vocês, ele vai ter um valor que eu vou ter que saber na hora da prova, porque provavelmente não vão colocar, o examinador não vai colocar para vocês os valores disso, vocês já têm que levar isso de casa. Então, eu posso fazer aqui o seguinte, ó, mili 10 elevado a menos 3. Esse é o valor do mili. Apareceu o mzinho, já sei que vale quanto? 10 elevado a menos 3. Vou colocar aqui o exemplozinho para vocês, ó. Exemplo. Vamos imaginar que eu tenho 4 vezes 10 elevado a menos 3. Então, é a mesma coisa que 4... Desculpa. Quando colocar, fica 4 mili. Simples assim, ó. Vai ficar 4 mili. Esse milicoulomb, não é isso? Esse milicoulomb aqui, ó. Então, o que é que eu estou mostrando para vocês? Que esse M tem um valor. E esse valor é de 10 elevado a menos 3. Mesma coisa vai acontecer com o micro. O micro ele tem um valor de 10 elevado a menos 6. Tranquilo? Assim também vai acontecer com o nano, que vale 10 elevado a menos 9. E assim tem outros valores que vocês podem buscar, que vocês na hora de estudar, vocês vão acrescentando no material de vocês. Tranquilo? Então agora eu tenho esses submúltiplos. Então eu já sei que a minha carga elementar, que é a menor quantidade de carga na natureza,
ela vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Mas também agora eu já sei os submúltiplos, que são mais utilizados, que é o mili, que vale 10 a menos 3, que é o micro, que vale 10 a menos 6, e o nano, que vale 10 elevado a menos 9. Agora nós vamos dar uma olhadinha aqui nas cargas dos corpos. Como eu falei anteriormente, nós temos os prótons, os nêutrons e os elétrons. Não é isso? Quando é que um corpo está neutro? A gente costuma dizer assim, genericamente, um corpo está neutro quando a carga é igual a zero. Não está errado. Agora eu quero que vocês entendam que porque o corpo é neutro, não significa que está sem prótons ou que está sem elétrons. Negativo. Ele possui os dois, eles possuem prótons e possuem elétrons, só que na mesma quantidade. Então, o que seria o neutro? Qual seria a carga dele? Seria isso aqui. O número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Beleza? Então, agora eu já sei que quando está neutro, quando a carga está neutra é porque ela tem o mesmo número de prótons e o mesmo com o número de elétrons, ou seja, vão ser iguais. Quando é que um corpo está negativamente carregado? Ora, um corpo está negativamente carregado quando ele possui o quê? O que é que eu posso dizer que um corpo está negativamente carregado? O próprio nome está aqui, negativamente. Significa dizer que tem mais elétrons, possui mais elétrons. Então eu vou falar o quê? Eu vou falar o seguinte, que o número de elétrons vai ser maior que o número de prótons. Beleza? Dá uma ajeitadinha aqui, para ficar mais bonitinho. Pronto. O número de elétrons vai ser maior que o número de prótons. Bacana? Então, o corpo está carregadamente negativo, então, maior número de elétrons do que de prótons. E quando for positivamente carregado? Ora, é só dizer que tem um número de prótons maior que o número de elétrons. Funciona simplesmente assim. Corpo neutro, mesmo número de prótons e de elétrons. Um corpo carregadamente negativo é um corpo que possui mais elétrons do que prótons. E um corpo positivamente carregado possui mais prótons do que elétrons. Tranquilo? Beleza? Agora nós vamos ver a quantidade de carga. Essa quantidade de carga eu posso calcular da seguinte maneira. Eu posso calcular Q vai ser igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. Beleza? Então tá aí, botei a formulazinha para você da quantidade de carga. Eu acho a quantidade de carga dessa situação, tá? Carga vai ser igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. Então aqui, só para a gente poder se basear, esse cara aqui, é a carga elementar, que tem o valor dela lá em cima, tá? É a carga elementar. Aqui eu vou ter quem? O número de elétrons. E aqui, eu vou ter quem? Quantidade de carga. Aproveitando, a gente vai colocar a unidade de medida, tá? A unidade de medida da carga elementar, como já está lá em cima, vou colocar aqui, é o coulomb, tá? O número de elétrons, fica sendo o mesmo número de elétrons, e a quantidade de carga também vai ser o coulomb. Pronto, pessoal. Olha só. Tranquilo? Muito bacana. Essa primeira parte, como eu estou falando, ela é essencial, então a gente vai bem devagar, explicando bem passo a passo, que é para a gente poder ter um aprendizado interessante. Beleza? Agora nós vamos ver os princípios. Vamos ver o princípio da eletrostática. O princípio da eletrostática, pessoal, nada mais é do que aquele princípio da atração e repulsão. Só que eu vou deixar uma deixa para vocês aqui, Esse princípio da eletrostática, que é conhecido como atração e repulsão, em alguns livros está escrito lá lei de Dufay.
Só para curiosidade, tá? Questão de curiosidade. De repente tem um curioso, vai ver lá a lei de Dufay, é a mesma coisa, tá bom? O princípio da eletrostática, que é atração e repulsão, também conhecida como lei de Dufay. O que é que eu observo? Eu observei aqui que quando eu tenho cargas de mesmos sinais, olha, aqui, positivo com positivo, estão se repelindo, estão se afastando. Existe uma força entre elas de repulsão. Tranquilo? Assim como eu também verifico que quando eu tenho uma carga negativa e outra carga negativa, também vai existir uma força de repulsão. Só que quando eu tenho uma carga positiva, quando eu tenho agora uma carga positiva com uma carga negativa, ou seja, cargas de mesmos sinais, agora vai existir uma força de interação entre elas de quê? De atração. Só que olha só como é que é interessante. Quando eu estou falando dessa força de interação, quando a carga faz uma força sobre a outra carga, de acordo com a terceira lei de Newton, lá, a lei da ação e reação, essa carga também, a carga A, faz uma força contra a carga B. Ou seja, então a B também vai fazer uma força contra a carga A. Isso significa dizer o quê? Que a força de ambas as cargas vão ter o mesmo valor. Olha lá, viu o assunto lá, que com certeza o professor Jorge já passou para vocês? As leis de Newton, né? Terceira lei de Newton, ação e reação. Ela diz que para toda ação tem uma reação de mesma força, mesma direção, mas sentidos opostos. Beleza? Agora o que é interessante, presta bem atenção. Tem uma observaçãozinha aí para vocês que diz, os corpos neutros também podem, olha só pessoal, podem. Ele não está dizendo que vai sofrer. Esse podem está dizendo que pode ou não sofrer atração. Mas que tipo de atração os corpos neutros vão sofrer? Hein? Uma atração eletrostática. Tranquilo? Se é uma atração, olha só, podem sofrer uma atração eletrostática. Então isso quer dizer o seguinte, que um corpo neutro nunca vai se repelir, vai ser sempre atraído, pode ser atraído. Tranquilo? E esse princípio aqui da conservação de carga, bom, essa conservação de carga é muito fácil de entender. Quando eu estou falando de conservação de carga, o que é que eu digo? Eu digo que a quantidade de carga que eu tenho antes, no início, vai ser a mesma quantidade de carga que eu vou ter depois. Então isso significa dizer, olha, isso vai significar dizer que Q0 vai ser igual a Q1, que vai ser igual a Q2, que vai ser igual a Q3, e assim sucessivamente. Ou seja, a quantidade de carga que eu vou ter agora vai passar o processo e depois eu vou ter a mesma quantidade de cargas. Vai ser sempre assim, princípio da conservação. Lembra lá do princípio da conservação de energia? A energia que eu tenho antes vai ser a mesma energia que eu vou ter depois. Beleza? Não tem dificuldade em entender, tá bom? Então agora já vimos aqui, ó, já vimos a carga elementar, né, os seus corpos aqui, a questão das cargas, nós vimos agora os princípios eletrostáticos, nós vimos também a conservação de carga e agora nós vamos ver os processos de eletrização, que nós temos 3 processos de eletrização. Nós temos o processo de eletrização por atrito, o processo de eletrização por indução e o processo de eletrização por, quem lembra? Atrito, contato e indução. São os 3 processos. Tranquilo? O que é que eu tenho que entender sobre isso? O principal objetivo é saber que após cada processo, esses corpos vão ficar eletrizados de alguma maneira. E como é que eles vão ficar eletrizados após o final de cada processo? A gente vai verificar cada um deles, tá bom? Vamos começar com o processo de eletrização por atrito. Tem esse textozinho aí que diz o seguinte, quando 2 corpos são atritados, pode ocorrer a passagem de elétrons de um corpo para o outro. Olha só, pessoal, pode ocorrer passagem, grava isso aqui, ó, passagem de elétrons
de um corpo para outro corpo. Bom, eu poderia ter falado isso logo no início da aula, sobre a questão de quem é que se movimenta, quem se move, tá bom? Os elétrons, ei, presta atenção, os elétrons que ficam passeando, eles que saem de um local para ir para outro local, não são os prótons e muito menos os nêutrons. Presta atenção, vamos fazer uma comparação. Prótons é um homem casado, ou seja, tem que ficar em casa. Está casado, tem que ficar em casa junto com a esposa. Ou seja, não vai sair só, fica em casa. Os elétrons é um homem solteiro que gosta de ficar saindo. Tranquilo? Então essa analogia é bem interessante, é uma analogia, uma questão de poder brincar. O homem solteiro fica sendo os elétrons, fica pulando de galho em galho, enquanto o homem casado fica em casa, quietinho, beleza? Então os homens casados a gente coloca como os prótons e os elétrons os homens solteiros. Para a gente poder ter um entendimento. Algumas pessoas entendem com mais facilidade dessa maneira, beleza? Então, olha só. Fazendo isso, nós vamos botar aqui, vamos imaginar que eu tenho aqui essa barra de ferro, ó. Vamos imaginar que eu tenho essa barra de ferro. E vou pegar um pedaço de pano qualquer. Vamos imaginar que essa barra de ferro, vamos colocar aqui que ela é positiva. Pronto. Beleza? Que ela é positiva. E aqui eu vou ter um panozinho qualquer. E esse panozinho eu vou atritar, beleza? Eu vou pegar esse pedaço de ferro, vamos colocar aqui, vamos colocar como lã o nome dela, pronto, só para a gente identificar. Lã. Deixa eu ajeitar aqui. Colocar aqui o tecido. Nós vamos colocar aqui uma barra, pronto. Uma barra, beleza? Então, olha só. O que seria esse processo de eletrização por atrito? O processo de eletrização por atrito é quando eu vou pegar esse tecido e vou esfregar ele na barra de vidro ou na barra de ferro, sei lá, tanto faz. Vou atritar. Vou esfregar. Então, eletrização por atrito é isso, é quando eu pego e esfrego um material no outro. O que é que eu tenho que ter o entendimento? Presta bem atenção no que eu vou falar. É isso aqui que eu tenho que ter em mente. A observaçãozinha. Após, olha aí, após o atrito, presta bem atenção o que acontece. Após o atrito, os corpos ficam com sinais contrários. Pronto. É isso aqui que eu tenho que entender. Tá bom? Aí tem a questão da tabela triboelétrica, que vocês também podem pesquisar. Afinal de contas, vocês têm que pesquisar, vocês têm que estudar. Tá bom? Então, aqui, após o atrito, os corpos ficam com sinais contrários. Tranquilo? É isso que eu tenho que saber sobre os processos de eletrização por atrito. Depois nós vamos ter o processo de eletrização por contato. Bom, aqui no texto está me dizendo o seguinte, que a eletrização por contato, ele diz que quando colocamos condutores em contato um com o outro, né, ou seja, um eletrizado com um que está neutro, pode ocorrer a passagem de elétrons para o outro. Pronto. Olha que interessante. Eu tenho um corpo eletrizado e tenho um corpo neutro. O que é que ele diz? Que ele pode, presta bem atenção, contato só toca e separa. Entendido? Então ele está dizendo que pode ocorrer a passagem de elétrons. Olha só, olha aqui, botei esse exemplinho. Imagina aqui que eu tenho essa carga que eu vou chamar de QA e aqui vai ser a minha carga QB. Bom? Então tu imagina que essa carga aqui, ó,
essa carga QA, ela tem um coulomb. E a carga QB vai ter 2 coulomb. Ou está neutra, vamos colocar neutra. Vamos colocar a carga A como neutra. Então, ela está zerada. Se ela está neutra, ela está zerada, né? Ela tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Aí, quando eu vou subtrair, vai dar 0. Tranquilo? Presta bem atenção. O que é que vai acontecer? Essas duas cargas vão entrar em contato, ó. Vão entrar em contato. Tranquilo? No momento que essas cargas entram em contato, eu vou somar aqui, ó, 0. Deixa eu ajeitar aqui. Eu vou somar aqui. Deixa eu voltar. Eu vou somar aqui, ó. Essas duas vai ser 0 mais 2. Beleza? Ou seja, eu aproximei a carga QA e a QB. Pronto. Fez o contato entre elas agora, ó. Pronto. Tive o contato entre elas. Carga QA e a carga QB. Ajeitar aqui. Então, a carga QB, está aqui do ladinho, e a carga QA. Pronto. Tá bom, estão separadas. Quando elas se tocam, elas vão somar. E após se afastarem, quando elas se afastam, presta atenção no que acontece. Elas vão dividir as cargas, entendido? Então, após, essa aqui vai ficar com a metade, essa aqui vai levar a metade, e essa outra carga também vai levar a metade. Entendido? Vou somar 0 mais 2, 2. Aí vai fazer o quê? Vai dividir, então vai fazer isso aqui, ó. QA mais QB dividido por 2. Beleza? E o que é que eu vou verificar? Eu sei que a carga A é 0 e a carga B é 2. Então, fica 0 mais 2 dividido por 2. Aí, olha, a brincadeira vai ficar assim. Carga de AB vai ser igual a 2 dividido por 2. Onde essa carga de AB vai ser exatamente igual a 1 coulomb, que foi justamente aquilo que eu falei. Vamos lá. As cargas, eletrização por contato, elas se tocam, somam a quantidade de carga que cada um tem e no final se separam, cada uma ficando com a metade. Entendido? Mas o que é que eu tenho que lembrar? Que isso aqui só vai ser possível quando as cargas tiverem o mesmo tamanho. Beleza? Quando as cargas tiverem o mesmo tamanho, aí sim, tocou, somou, separou, cada uma fica com a metade. Tranquilo? Então aqui, ó, tá bem aqui para vocês, bem explicadinho. Esfera, mesmo tamanho. Esferas do mesmo tamanho, ó. Esferas do mesmo tamanho. Por quê? Porque quando as esferas forem de tamanhos diferentes, como aqui, ó, tá vendo aí? Elas vão se tocar. Só que aí eu já vou até fazer uma outra análise. O que é que eu vou observar? Que essas esferas são tamanhos diferentes entre elas. Uma é grande e a outra é pequena. Então a massa os raios e a massa dessas esferas já vou começar a levar em consideração, principalmente o raio. Porque quando eu verifico, olha, essa aqui, ó, que eu vou chamar de QA, essa aqui que eu vou chamar de QA, é muito maior que essa aqui que eu vou chamar de QB. Tá vendo aí? É muito diferente o tamanho delas. O raio, só perceber daqui, ó, o raio dessa aqui, o raio de A vai ser maior que o raio de B. Pronto, é isso que eu tenho que observar. Entendido? É isso aqui que eu vou ter que observar, ó. O raio de B. Então, o que é que eu verifiquei? Eu verifiquei que o raio de A vai ser maior que o raio de B. Tranquilo?
Bom, agora eu vou botar diretamente a fórmula para vocês. O princípio é o mesmo, eles vão tocar e se separar. O que é que vai diferenciar? É que nessas esferas de tamanhos diferentes, quando as cargas se separarem, elas não vão cada uma ficar com a mesma quantidade, vão ficar com quantidades diferentes. Entendido? Cada uma vai ficar com uma quantidade. Aí a gente vai fazer o cálculo e vai saber os valores de cada um. Já naquela que a gente fez anteriormente, que é as esferas de mesmo tamanho, nessas sim, tocou, separou, quantidade de cargas iguais. Beleza? Tranquilo? Então, olha só, como é que fica aqui? Vai me dizer que Q' sobre o raio de A vai ser igual a QB' sobre o raio de B. É essa fórmula aqui que a gente vai utilizar quando for calcular quantidade, né, de carga de esferas de tamanhos diferentes. Simples assim. Vamos dar uma ajeitadinha. Pronto. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, olha só, a gente tem que ter esse cuidado, a gente vai ter, e como eu estou falando para vocês, não basta só aqui, vão buscando material, vão estudando, resolvendo questão para poder fixar mais o assunto, tá bom? Agora nós vamos para o último processo de eletrização, que é o processo de eletrização por indução. Nesse processo de eletrização por indução, apenas o objeto vai se aproximar do outro, beleza? Ele vai apenas se aproximar do outro. Eu costumo brincar com meus alunos na escola, dizer para eles o seguinte, que quando eu chego perto da minha esposa, ela já me induz, ela não me toca, ela já me induz. Eu já começo a ficar alegre, ou seja, a felicidade chega em mim só de olhar para minha esposa, só de me aproximar da minha esposa. É isso que é a indução. Vai fazendo com que a indução, ou seja, o objeto chegou perto deste aqui, ele já começa a ser induzido. Um outro exemplo bem mais prático, imagina só, se vocês pegarem um ímã, e aproximar de um metal, esse ímã vai induzir esse metal, e esse metal vai se transformar em um ímã. Entendido? Foi preciso tocar? Não. Foi preciso ter atrito entre eles? Também não. Apenas aproximação. Tranquilo? Então, a eletrização por indução é isso. Basta se aproximar. Aí, olha só. A eletrização de um condutor neutro pode ocorrer por simples aproximação. Está aqui. Aproximação de quem? De um corpo eletrizado. Olha só, sem que haja contato entre eles. Que beleza! Está aí. Justamente aquilo que eu expliquei. A indução não precisa ter contato. Se não tem contato, muito menos vai ter atrito. Então, a gente vai apenas fazer o quê? Aproximar. Vamos voltar bem aqui na eletrização por contato, que eu esqueci de falar para vocês o seguinte, aquela velha observação. Lembra lá que eu coloquei a observação aqui, após o atrito, os corpos ficam com os sinais contrários. Ó, na eletrização por contato, colocar bem aqui, os corpos ficam com sinais iguais. Pronto. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é muito importante mesmo. Eu não posso deixar de falar isso aqui para vocês, tá bom? Não posso mesmo deixar de falar isso aqui para vocês. Beleza? Os corpos ficam com os sinais iguais. Quando? Após a eletrização por contato. Tranquilo? Isso significa dizer que por mais que um seja negativo e o outro positivo, no final os dois vão ficar ou positivo ou negativo. Vamos voltar aqui para a eletrização por indução. Vamos falar aqui, ó. Imagina que aqui é a Terra. Bem aqui, ó, Terra. Tá? A Terra. E aqui é uma carga qualquer. Pronto. Beleza? A Terra, ela é uma esfera condutora. A Terra também, ela tem o potencial dela zero no seu interior, tá? Seu interior, o potencial da Terra é zero. E o raio dela
é infinito. A gente considera como raio infinito. Beleza? Quando a gente vai fazer isso daqui, tá? É o mesmo sistema, tá vendo? Ó, olha só, quando a gente faz para a gente calcular a carga nessa questão da Terra com uma carga qualquer, tá vendo aqui, ó, muito parecido com essa esfera de tamanhos diferentes, porque tem tamanhos diferentes, tá bom? Então, nesse caso, eu posso também fazer isso aqui, ó, de A' sobre o raio, tranquilo? Se for preciso, faz assim, igual QB' sobre o raio de B. Pode ser feito, não vai ter problema nenhum na hora de fazer o cálculo, tá bom? Só para questão de lembrete para vocês. Bom, agora eu tenho aqui, pessoal, duas cargas. Eu vou dizer que essa aqui é positiva e essa aqui negativa, tá bom? Aqui embaixo eu vou chamar a Terra, ó. Aqui a Terra. Beleza? Aqui está a Terra. Tranquilo? Então aqui eu tenho a Terra. O que é que vai acontecer? Quando eu pegar essa carga bem aqui, presta bem atenção, aqui está a Terra. Quando eu pegar essa carga e conectar aqui, ó, tá? O que é que vai acontecer? A Terra, por sua vez, como a carga, está positiva, a Terra vai mandar para essa carga quem? Elétrons. Pronto, ó. A Terra vai enviar elétrons. Beleza? Agora, quando aqui, ó, está negativa essa carga, vou conectar com a Terra. O que é que vai acontecer? Agora, como a carga está negativa, é ela que vai enviar quem? Ela vai enviar os elétrons para a Terra. Simples assim. Não vai ter segredo, nunca. É muito fácil isso. É esse entendimento que tem que ter. Tranquilo? É esse entendimento que eu tenho de ter. Beleza, eu tenho uma carga positiva, conecto essa carga com a Terra. Como a Terra ela possui elétrons, ela é carregada, ela tem muito elétrons, o que é que ela vai fazer? Ela vai fornecer elétrons para essa carga. Agora, se essa carga aqui estiver negativa, é ela que vai enviar elétrons para a Terra. Beleza? Bem tranquilo, hein? Bem tranquilo. Agora nós vamos ver força elétrica. O tempo não está aparecendo ali. Vamos lá para a força elétrica. O que seria essa força elétrica? A força elétrica que é representada, vou colocar aqui para vocês, ó, pela letra F. Aqui, ó. Falasse assim, força elétrica. Beleza? Força elétrica. A unidade de medida aqui dela, tá? Já está ali embaixo. Newton. Tá bem? Já tá tudo ali para vocês. Força elétrica. Então vamos ver. Quando é que eu vou ter a questão da força elétrica? Eu tenho duas cargas. Tá? Entre essas cargas eu vou ter uma distância entre elas. Beleza? Eu vou ter uma distância entre essas cargas. Pronto. Vou ter uma distância D entre essas cargas. Tranquilo? Dependendo do sinal de cada carga, essa força elétrica, ela vai ser ou de atração ou de repulsão, tá? Então vamos fazer assim, vamos botar primeiro aqui, ó. Aqui, uma carga, então eu percebo o seguinte, que essas cargas estão se repelindo. Então eu já sei que essas cargas têm sinais contrários. Ah, professor, é positivo ou negativo? Isso eu não consigo afirmar porque nenhuma das cargas mostra nada para mim. Então só considero que elas estão se repelindo. Se repelindo a uma distância, ou seja, tem uma força de repulsão entre elas. É aquela força que eu falei, olha só, vamos chamar essa carga aqui de Q1 e essa aqui de Q2. O que é que eu estou falando para vocês? Que está tendo uma força de interação entre essas cargas. Que tipo de força? Uma força de repulsão. Essa força de repulsão quer dizer o seguinte, que, lembra lá? Terceira lei de Newton?
A força que Q1 está fazendo em Q2 é a mesma força que Q2 está fazendo em Q1. Beleza? Então, nada mais é que a gente vai estar vendo aqui a terceira lei de Newton, que é utilizar, olha só a formulazinha que a gente vai utilizar agora. Qual é a fórmula? Força elétrica é igual ao K, que é a constante eletrostática no vácuo, tá? SK é a constante eletrostática no vácuo, vezes Q1, vezes Q2, tudo isso dividido pela distância ao quadrado, olha, pela distância ao quadrado. Tranquilo? Ah, professor, e se tivesse essas cargas tivessem sinais contrários? Elas iam estar se aproximando, ó. Iam estar aqui, eu vou botar o desenho aqui para vocês agora, para vocês verem como é que ia ficar. Está aqui uma carga Q1 e a carga Q2. Só que agora, olha, Q1, Q2, estão separados por uma distância D também entre eles. Uma distância D. Beleza? Então, tu já está vendo o seguinte. Já que tu está querendo que seja de atração, isso significa dizer que essas cargas têm sinais contrários. Simples assim. Elas vão ter sinais contrários. Agora, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, eu também não sei te dizer se Q1 é positivo ou se Q2 é negativo. Não consigo. Eu só conseguiria te falar se caso uma delas aparecesse o sinal para mim. Se Q1 for positivo, como elas estão se atraindo, Q2 é negativo e vice-versa. Tranquilo? No primeiro exemplo que eu mostrei para vocês, no primeiro exemplo, se Q1 for positivo, como aí as setas estão mostrando que elas estão se afastando, então se Q1 é positivo, Q2 também vai ser positivo. Tranquilo? E assim sucessivamente. Então, bom, dentro da questão da força elétrica, é isso aqui. Agora nós vamos começar aquilo que interessa para a gente, que é resolver exercício, tá bom? A primeira questão diz, no contato entre um condutor eletrônico, está aqui, ó, já está te dizendo qual é o princípio aqui, já está te dizendo qual é o tipo de eletrização, por contato. No contato de um condutor eletrônico, A, eletrizado positivamente. Pronto, ele já está dizendo que ele está positivo. E o outro B neutro. Então, tem dois dispositivos, tá? Ele botou dois dispositivos. Ele botou um positivo e o outro neutro. Beleza? Um positivo e outro neutro. Eles disseram o quê? Que eles se tocaram. Foi isso que ele falou. Não é isso? Se tocaram. Então, depois, se separaram. Pronto. Está aí. Tranquilo? O que é que eu entendo do contato? Que no final do contato eles vão ficar com o mesmo sinal. Tranquilo? Então, vamos lá. No contato entre um condutor eletrônico A, eletrizado positivamente, e outro B neutro, haverá passagem de... Bom, pessoal, eu já tenho que levar para a prova uma situação. Quem se movimenta são os elétrons, tá? Então, eu sabendo já esse primeiro passo, que quem se movimenta os elétrons, eu já elimino a letra A, porque aqui está prótons, eu já elimino a letra D, que aqui também está prótons, e elimino a letra E, que aqui também está... Deixa eu ver, não, aqui ficou os elétrons, né? Tá. Aqui tem elétrons, tá. Então, aqui fica. Aqui fica, estava empolgado. Então, só elimina a letra A e D. Então, sobrou para mim a B, C e E. Bom, o condutor, presta bem atenção, o condutor A está positivo, então ele tem mais prótons, do que elétrons. O condutor B é neutro, ou seja, ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Então, sendo isso, quando esses dois se tocarem, quem é que vai passar isso que ele quer saber? Quem é que vai passar? Haverá passagem de quem? Claro, se esse aqui está positivo, pessoal, significa dizer que ele tem mais prótons, então ele precisa de elétrons. Ele não vai enviar elétrons. Ah, mas professor, esse aqui está neutro, ele tem a mesma quantidade. Sim,
Então, ele pode enviar elétrons. Então, quem vai enviar elétrons é o corpo neutro, beleza? Então, o corpo neutro envia elétrons para o corpo que está positivo. E o que é que vai acontecer no final? Os dois vão ficar positivos. Por quê? Porque ele não vai passar o suficiente para zerar, não. Ele vai só passar uma certa quantidade de elétrons até equilibrar. Equilibrou, parou. Então, beleza? E o que é que vai acontecer aqui? Olha, elétrons de B para A. Vai passar de B para A. Beleza? Só recapitulando, se ele está neutro e ele passou elétrons, ele vai ficar positivo. Tá bom? Isso não significa que o corpo A vai ficar negativo, tá? Talvez ele não chegue, talvez no máximo ficar neutro. Beleza? Alternativa C. É o corpo B que passa elétrons para o corpo A. Olha essa figura aqui. Na figura a seguir, um bastão carregado é aproximado de uma esfera metálica que está presa à extremidade de um fio. Observa-se que a esfera se afasta do bastão. Olha só, ele está dizendo que está tendo uma força, uma interação entre eles. Ele está dizendo que está se afastando. Então está aqui. O que é que ele falou aqui? Afastando. Então, está aqui, está acontecendo isso aqui, ó. Vamos colocar uma força de repulsão entre eles. A esfera está se afastando. Se a esfera está se afastando do bastão, significa dizer, pessoal, que eles têm o mesmo sinal. Eu já percebo isso. A esfera e o bastão vão ter o mesmo sinal. Agora, eu não posso afirmar se é positivo ou negativo, tá? Porque não fala nada aí para mim. Eu só sei que vão se afastar, ou seja, tem o mesmo sinal. Na situação, pode-se afirmar que a esfera e o bastão possuem cargas elétricas total positiva? Eu não posso afirmar. Eu posso afirmar que a esfera é positivo e que o bastão é positivo? Eu não posso afirmar. De jeito nenhum. Ah, professor, mas se um for positivo, o outro não é positivo? É, mas eu não posso afirmar isso. É isso que a gente tem que ter esse entendimento. Eu não posso afirmar de jeito nenhum isso. Quando é que eu poderia afirmar? É se ele dissesse que ou o bastão ou a esfera fosse positivo. Aí sim eu poderia dizer que os dois eram positivos. Mas como ele não me dá nada, eu não posso afirmar absolutamente nada. Mesma coisa acontece na letra B. Quando ele diz que é negativo, eu também não posso afirmar que os dois são negativos, que é o mesmo princípio do anterior. Letra C, é neutro? Não. Também eu não posso afirmar neutro, tá bom? Letra D, possuem cargas de mesmo sinal? Possuem? Eu posso afirmar que eles possuem cargas de mesmo sinal? Posso. Eu só não posso afirmar quais são as cargas, se é positivo ou se vai ser negativo, não sei. Mas eu posso afirmar que eles têm carga de mesmo sinal. Por quê? Porque eles estão se afastando. Então, eu já sei que a alternativa é a letra D. Fácil, né? É uma questão da gente interpretar apenas isso, ó. Letra D de desafio. Olha aqui, vamos lá para a segunda. Um corpo que estava inicialmente neutro, após a eletrização, passou a ter uma carga líquida de menos 8 vezes 10 elevado a menos 16 coulomb. Então, ele está dizendo para mim que após a eletrização, ele disse o seguinte, que este ficou com uma carga líquida de menos 8 vezes 10 elevado a menos 16 coulomb. Beleza. Sabendo que a carga elementar vale, então já sei que a carga elementar. Olha só, pessoal, um detalhe. Se na questão não vier o valor da carga elementar, não tenta entrar, vou tentar pedir anulação da questão, não vai dar certo. É obrigação tua saber o valor da carga elementar, tá bom? Existem alguns valores que vocês têm que levar na mente, levar para a prova. Não vem esperando que a banca vai colocar todos os valores. Se colocar, beleza, mas se não colocar, já leva contigo, tá bom? Fixa na mente. Eu sei que a carga elementar ela é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E ele quer saber o número de elétrons. Bom,
É isso que ele quer saber. Então, eu vou me lembrar lá daquela fórmula. Ó. Carga é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. A carga vale, vocês colocassem um sinal, vai dar 8 vezes 10 elevado a menos 16, igual ao número de elétrons, que vai ser quanto? Eu quero descobrir. E a carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Meu N vai ser igual. Esse 1,6, né, que é o valor da carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 8 vezes 10 elevado a menos 16, dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tranquilo? Aí agora a gente faz a divisão. Aqui, ó. 8 dividido por 1,6 vai ser igual a 5. Agora, quem foi que sobrou? Sobrou aqui uma divisão de potência de mesma base, ó. Divisão de potência de mesma base. E qual é a regra? Conserva a base, subtrai os expoentes, né? Aí a gente vai fazer assim. Então, aqui, ó. Ou eu vou fazer aqui 10 elevado a menos 16. Vou subtrair, né? Subtrair de quem? De menos 19. Então, o menos 19 fica aqui, ó, dentro do parênteses. Então, o meu N vai ser igual a 5 vezes 10. Aí, menos, faz o jogo de sinal, ó. Menos com menos, mais 19. Então, N vai ser igual a 5 vezes 10. Olha só, menos 16 mais 19 dá 3. Beleza? 3 o quê? Elétrons. 3 elétrons. Essa é a resposta. Professor, está ali 5,3, mas tem dois 5,3, professor, porque ele está dizendo, a letra B diz, ganhou 5,3 elétrons. E a letra B perdeu. Então, vamos analisar o seguinte. Vamos analisar. Se ele ficou negativo, foi porque ele ganhou elétrons e não perdeu. Beleza? Ele ganhou. Se ele ficou negativo, ele ficou com menos 8, então significa dizer que ele ganhou elétrons. Então, aqui, ó, letra B, 5 vezes 10 elevado à terceira elétrons. Essa é a resposta. Tranquilo? Vamos lá para a próxima. Olha só. Essa aqui, colocando 3 esferas, né? Só em contato. O que é que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que toda vez que eu tiver eletrização por contato, as esferas, se elas tiverem o mesmo tamanho, como é o caso aqui dessa questão, elas vão se tocar e ao se separar, cada uma vai ficar com a metade. Tranquilo? Cada uma vai ficar com a metade. E ele diz o seguinte, que ele tem 3 esferas, olha. 3 esferas. 3 esferas. Eu tenho as 3 esferas, que eu vou chamar aqui, considera o mesmo tamanho, tá? Vou chamar, uma é A, então minha carga A, B e C. Aí o que é que ele diz? Que o A é neutro. Então aqui, ó, vou aumentar essas esferas aqui, que é para a gente poder colocar os valores dentro. Então, aqui, ó, pronto. Então, A é neutro. Então, pronto, eu já vou dizer que ela é 0. Ele diz para mim que o B é 5 microcoulomb. Olha, 5 microcoulomb. E a esfera C, 7 microcoulomb. Aí ele diz para mim que primeiro a esfera A vai tocar em B. Ó. Primeiro, a esfera A toca em B. É isso aqui que vai acontecer. A esfera A vai tocar em B. Bom, eu já sei que quando elas se tocarem... Desculpa, aqui é 6, né? Aqui é 6 microcoulomb, tá? 6 microcoulomb. 6 microcoulomb. Pronto. Então, elas vão se tocar e, após se tocar, vão se dividir, vão se separar, desculpa, e vão dividir a quantidade de cargas. Beleza? Então, olha só. Vamos calcular entre eles dois. Carga de AB vai ser igual a carga de A mais a carga de B
dividido por 2. Carga de AB vai ser igual a carga de A, que é 0, mais a carga de B, que é 6, dividido por 2. Carga de AB vai ser 0 mais 6, 6. 6 dividido por 2, 3. 3 microcoulomb. Então, no primeiro momento, presta bem atenção, no primeiro momento, tanto a carga A quanto a carga B vai ficar com 3 microcoulomb. Tranquilo? Então, foi isso aqui que ele falou para mim, ó. Vou colocar aqui para vocês a esfera A. Primeiramente, toca em B, ó. Pronto. E depois vai tocar C. Pronto. Agora a gente vai fazer entre A e B. Lembrando que agora, como A tocou em B e depois se somou e separou, A já não está mais neutra. A agora já possui 3 microcoulomb, tá? Fazendo isso, olha, ela vai ter 3 microcoulomb. Então agora é carga, deixa eu mudar a corzinha aqui, que é para ficar uma coisa bem bonitinha. Então agora, carga de AC, porque agora está encostando de A em C, tranquilo? Carga de AC vai ser quem? Vai ser a carga de A mais a carga de C, dividido por 2. Carga de AC vai ser igual a carga de A agora, que a gente já achou, vai ser 3. 3 mais 7 dividido por 2. Carga de AC vai ser igual 3 mais 7, 10. 10 dividido por 2 vai ser igual a 5 microcoulomb. Pronto. Então, agora no final, eu tenho só que saber quais foram os valores da carga de A, da carga de B e da carga de C. Carga de A, 5 microcoulombs. Carga de B, 3 microcoulombs. E a carga de C, 5 microcoulomb. Alternativa 535A. Beleza? Olha só. Professor, tinha uma maneira mais rápida da gente fazer? Olha, se a gente observar, vocês olham para a alternativa, vocês estão vendo o seguinte, olha, ele diz que é respectivamente, não é isso? Ele diz essa palavrinha aqui, respectivamente. Então, ele quer dizer que é A, B e C. Ele coloca as cargas elétricas A, B e C, respectivamente, após o contato, são respectivamente. Beleza, aí tu vai ver aqui, ó. Respectivamente, aí eu já sei. A, droga, deixa eu ajeitar aqui. Então, aqui é A, aqui é B e aqui é C, em qualquer fileira. O que é que eu observo? Eu observo que a carga B, em todas as alternativas, ela é 3. Em todas as alternativas, ela é 3. E o que é que eu concluo com isso? No primeiro momento, eu toquei A e B. Depois B eu deixei de lado. Então, no final não ficou com 3, então eu já observo, bom, não precisava nem fazer cálculo. Se B ficou com 3, após o contato com A, foi porque A, no primeiro momento, já ficou com 3. Entendido? Já ficou com 3. E no segundo momento, vai pegar o A com a C. Aí o que é que eu tenho que lembrar? Olha só o que é que eu falo para vocês. Após o final do processo de eletrização por contato, as cargas vão ficar com a mesma quantidade de cargas, beleza? E tu vai observar o seguinte, que a letra D, que era a outra que poderia ser, o A ficou com 5 e o C com 7. Então não poderia ser, porque após o contato elas ficam com a mesma quantidade de cargas. Então, puxando para esse raciocínio, a gente mataria a questão sem fazer cálculo, beleza? Aí seria a alternativa A do mesmo jeito. Olha aqui essa questão sobre a questão da nuvem, né? Aquela nuvem que fica carregada sobre dias de chuva, que algumas vezes fica sobre as casas, né? Que causa aquelas tempestades. O que é que acontece? As nuvens, elas ficam carregadas. E nesse desenho, ele diz o seguinte, olha, tá ali a nuvem, e eu estou observando que essa nuvem aqui, ó, positivo, tá? Ajeitar melhor aqui para vocês, tudo isso aqui é positivo. E aqui embaixo, ele está botando negativo, ó.
Beleza? Tudo negativo. Tranquilo? E essa nuvem, ele diz assim, o processo de separação das cargas descrito no desenho nuvem casa. Olha, nuvem casa, então é da nuvem para casa, não é da casa para a nuvem, tá bom? Então, da nuvem casa, observa aí, tu vai ver o seguinte, que aqui embaixo eu tenho os elétrons, né, na nuvem. Então, provavelmente não, com certeza, se ela está aqui os elétrons, quem é que vai atrair? Carga positiva, não é isso? Ou seja, aqui vai estar positivo e aqui vai estar negativo, ou seja, os elétrons, né, atraem prótons, ou seja, prótons vão atrair carga positiva, atrai carga negativa, vai ficar aqui. Então, a nuvem aqui está negativa na parte de baixo, então, obviamente, que os elétrons que estão aqui na parte de cima vai atrair as cargas positivas, como mostra o desenho. Como ele está mostrando o desenho, aqui positivo. Aqui positivo. Então pronto, deu certinho, ó. Negativo e positivo. Então a nuvem está atraindo, né? Ela está os elétrons, então as cargas positivas. O processo de eletrização de carga descrito da nuvem casa acima é eletrização por contato. Teve contato aí? A nuvem tocou na casa? Não. É só isso que ele quer saber. Indução eletromagnética? Também não. Isso é uma outra questão que a gente vai ver lá na frente. Tá bom? Indução eletrostática e eletrização por atrito. Bom, ele botou os 3 tipos de eletrização. Aí eu tenho que lembrar, atrito eu preciso ter contato e além do contato eu preciso que os corpos se atritem, se esfreguem. Então, está fora, porque a gente verifica que a nuvem não se atrita com a casa. Segundo, eletrização por contato, que é a letra A, ele não se toca. Então, sobrou apenas a letra C, indução eletrostática, ou seja, a nuvem apenas se aproxima da casa. Beleza? Aí tem a indução eletrostática. Beleza? Olha, as redes de alta tensão para a transmissão de energia elétrica geram um campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica. O suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximar de uma cerca quando esta estiver próxima de uma rede de alta tensão, pois se tocarem o arame da cerca, poderão sofrer um choque elétrico. Para minimizar, olha só, para minimizar esse tipo de problema, deve ser... Olha só, vamos começar, pessoal. Então, tá aqui, tu tem a corrente aqui, né? Tu tem aqui a rede de alta tensão. Então, aqui ela vai ter um campo magnético, tá? Que a gente vai estudar mais para frente, beleza? Que a gente vai ver isso mais para frente, tranquilo? Lá na frente a gente vai verificar que a corrente elétrica, ela cria um campo eletromagnético, beleza? Ao redor, e que a gente vai verificar isso mais para frente. Vamos lá, vamos começar a analisar. Letra A. Para minimizar esse tipo de problema, a gente deve fazer o aterramento dos arames da cerca? Bom, eu tenho que lembrar para que serve esse aterramento. Sei que na casa de vocês tem, mas para que serve o aterramento? O aterramento, a gente coloca um pedaço de material, tipo lá em casa, que é o cobre, ele é enfiado na terra e tem um fio conectado nele que vai conectar a parte da rede elétrica da minha casa. O que é que acontece? Caso coisa de qualquer descarga, o que é que vai acontecer? Essa descarga vai direto para a terra, não é isso? Porque justamente para isso que serve o fio terra. Essa descarga que vem extra vai descer, vai diretamente para a terra, beleza? Então, a letra B, acrescentar um fusível de segurança na cerca? Não. Por que não pode acrescentar um fusível, cara? Um fusível, ele serve o objetivo principal dele, para que serve um fusível? É se caso tenha alguma descompensação na rede elétrica, ele vai desligar. E quando ele desligar, ele vai prejudicar o restante. Entendeu? É como se tu colocar o fusível na tua casa. Tem lá o fusível na tua casa, se der um problema no fusível, todas as outras partes da tua casa vão parar, porque está totalmente direcionado naquele fusível. Letra C.
Realizar aterramento da rede de alta tensão? Não, né? Se tu fizer o aterramento, olha como é que vai ficar isso aqui. Se tu fizer o aterramento da alta tensão, tá aqui, vamos fazer o aterramento dele aqui. Vai passar aqui, ó. E vem para a terra. Vai passar para a terra. Então, se tu fizer esse aterramento, de uma certa maneira, também ele vai bloquear a passagem da tensão. Então, aí não vai funcionar, é o mesmo sistema do fusível, praticamente. Terceiro, instalar um fusível, nós já explicamos anteriormente, né? E letra E, utilizar fios encapados com isolantes na rede de alta tensão. Cara, se tu colocar aqui, presta bem atenção, se tu colocar aqui um fio encapado, encapou lá os fios de alta tensão, não vai acabar com o campo eletromagnético, nem um pouco, tá? Nem passa, isso não vai acontecer nunca. Professor, então qual é a alternativa correta? Fazer o aterramento dos arames da cerca. Porque quando eu faço esse aterramento aqui, ó, vou botar aqui a terra, tá? E vou fazer o aterramento aqui, ó. Lembra lá que a gente fez naquela hora das cargas? Lembra lá que eu coloquei aqui uma carga, ó? Lembra? Aí aqui a terra. Então eu fiz isso aqui para vocês, que ela forneceu para cá, ó. Quem foi que aí forneceu o quê? Elétrons. Então, é o funcionamento do aterramento é esse aí. Então, a resposta correta, letra A. Beleza? Olha essa aqui, de 2020. Questão de 2020. Nós temos aqui a figurinha, essa figurinha aqui do Garfield, né, um desenho antigo, mas eu creio que vocês devem conhecer. Ele coloca aqui que ele passa pela perna do dono dele e do seu tutor, agora a gente chama de tutor, né? Do seu tutor, e ele se esfrega. E depois ele sai. Eu odeio eletricidade estática. O que é eletricidade estática mesmo? É a eletricidade, né? Ou seja, as cargas estão em repouso. Mas ele se atritou. Lembra? Ele se esfregou. Então teve a eletricidade. Ou seja, ele fez ali um processo de eletrização por atrito. Aí ele vai dizer, pelo qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Troca de átomos entre a calça e os pelos do gato? Não, isso aqui está errado. Está errado. Letra B, diminuição dos números de prótons pelos do gato? Não. Criação de novas partículas eletrizadas? Não. Letra D, movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato? Certíssimo. Letra D. E a letra E, repulsão entre as partículas elétricas da calça e dos... Não, nada a ver. Quando ele se foi simplesmente a movimentação de elétrons que teve. Ou do gato para a calça, ou da calça para o gato, tá? Isso aí, nessa questão, ele disse que foi a movimentação. Tanto é que ele coloca, ó, movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. Ele não disse que foi da calça para o gato ou do gato para a calça, né? Só disse que teve a movimentação de elétrons. Tranquilo? Beleza? Olha só, oitava questão. Há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, cobrir espelhos e não pegar as facas, garfos e outros objetos metálicos. Por exemplo, mas de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Um bom abrigo para proteção é o interior de um automóvel, desde que este não seja conversível. Qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, conforme citado? Pessoal, quando a gente está estudando a parte da eletrostática, a gente vê uma parte que a gente chama de blindagem eletrostática, tá? Faraday, ele verificou isso. Tanto é que tem um experimento chamado gaiola de Faraday. O que é que isso quer dizer? Imagina que o carro está todo fechado e está numa tempestade de raios. Ou então, melhor, caiu um fio de alta tensão sobre o carro. Está lá, ou perto do carro. Está ali, mas ele está liberando aquelas descargas, tá? Descarga elétrica. Enquanto ele estiver lá dentro, o carro vai servir como uma blindagem. Porque dentro do carro, por mais que aqui fora do carro esteja tendo movimentação de cargas, dentro do carro, o potencial elétrico é zero. Beleza? O potencial lá dentro vai ser zero, vai ser nulo. Então, não vai acontecer nada lá dentro. Agora, se o cara abrir a porta e sair, é outra história. Mas lá dentro vai funcionar, o carro funciona como uma blindagem eletrostática. Beleza?
Aí a letra A, isolamento elétrico dos pneus, nada a ver. Letra B, efeitos de para-raios, não. Letra C, blindagem pela carcaça metálica, sim. A blindagem do carro, ou seja, a carcaça do carro faz a blindagem eletrostática, serve, tá? Letra D, escoamento de anão, nada a ver. E letra E, aterramento pelo fio terra. Tranquilo? Bom, pessoal, hoje nós terminamos, como eu falei para vocês, a partir de hoje a gente vai vendo só a parte de física sobre eletricidade. Vamos continuar na semana que vem. Não oramos no início, vamos orar agora para encerrar nossa aula. Já tem alguns minutinhos para terminar, tá? Tem mais duas questões que vocês podem resolver em casa, tá? As outras duas questões é sobre força elétrica, só utilizar a fórmula e fazer multiplicação e divisão de potência de mesma base, tá bom? Vamos lá, Senhor Deus, muito obrigado por esta aula. Eu te apresento a vida dos alunos que estavam conosco, Senhor, neste momento. Cuida de cada um deles, Senhor. Dá capacidade para que eles possam ser fiéis a Ti e para que eles possam alcançar o objetivo no final do ano, que é passar no Enem. Coloque a Tua mão sobre a vida de cada um. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, até a próxima. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau.